Deus abençoe a vida do pastor Leandro, pastor Gemiro, demais pastores. Deus abençoe suas vidas nessa data tão especial que é o dia do pastor, amém? Vamos orar, igreja, então, para receber esta semeadura que já está preparada para nos abençoar, amém? Querido Deus e todo-poderoso Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos mais uma vez em Tua presença em oração, agora te apresentando, ó Deus, a vida do Teu servo evangelista Alex, que vai estar sendo, Senhor, usado pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que toda ferramenta preparada pelo inimigo não venha prosperar, e que a porta da palavra permaneça aberta, e que cada coração que aqui está esteja pronto para receber a Tua palavra, e não só recebê-la, mas acima de tudo praticá-la. Usa Teu servo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler novamente, meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 28, e vamos ler o versículo 16 em diante até o 20. Mateus 28, 16 até o 20 também. Queremos nos agregar aos irmãos que homenagearam os pastores da igreja, o pastor Leandro, pastor Gemiro, nosso pastor emérito, pastor João também, pastor Leonardo, que Deus abençoe nossos pastores em nome de Jesus. Diz assim então esse texto, Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos abordar esse texto maravilhoso, texto lindo que o presbítero Joviano já comentou, que é conhecido como a grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos. Jesus, nosso Senhor, sendo morto na sexta-feira, ressuscitou o domingo, e ali no seu túmulo, as mulheres, chegando ali, encontraram, de acordo com Marcos 16, um anjo que disse para elas irem para a Galiléia e ali se encontrar com o Senhor. E nesses versos que nós lemos também, diz que eles partiram para a Galiléia para encontrar o Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer também, meus irmãos, que Jesus passa 40 dias depois de ressurreto, ensinando os seus discípulos, ensinando como eles deveriam agir dali para frente. E a Bíblia vai nos dizer também, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Então eu considero que neste momento que Jesus está falando aos seus discípulos, ide por todo o mundo, quando ele está dizendo, dando esta grande comissão, eu creio que ele não está falando somente para os 11 ou somente para os discípulos mais chegados, mas ele está falando para toda a multidão de 500 pessoas que agora vão estar lhe seguindo durante esses 40 dias. Então, meus irmãos, nós vamos ver que esta missão
este mandato que ele dá não é apenas para um ou para outro, mas é numa totalidade, é para toda a igreja que lhe servia naqueles dias. O termo a grande comissão, a ideia dele já vem desde a igreja primitiva, porém esse termo ele ficou popular com um missionário chamado Hudson Taylor, um britânico no século XIX, um homem missionário que fazia missão na Índia. Então nós vamos entender que assim como o termo trindade não está na Bíblia, mas a ideia da trindade está desde o início ao final, este trecho aqui também ganhou aqui um título, a grande comissão, porque se entende que esta é uma grande comissão. E eu fiquei pensando, por que esta comissão é grande? Por que esse trabalho, ele é grande? E eu pude entender, meus irmãos, que esta comissão, este envio, esse mandato de Jesus enviando os seus discípulos, ele é grande por diversas maneiras. É amplo porque envolve, como já comentei, toda a igreja, não só a denominação Assembleia de Deus, mas toda a igreja de Cristo. Então, por isso, um ponto que esta comissão é grande. Num segundo momento, esta comissão é grande porque ela envolve alcançar o mundo inteiro. Ela é grande em extensão de território. Também esta grande comissão, ela é dito grande porque ela é atemporal. Ela não é somente para os dias apostólicos, mas ela é para todo o tempo que a igreja estiver na terra, servindo a Deus até a volta de Jesus. Então esta promessa, este mandato, esta missão não foi dada somente para os apóstolos, mas foi dada ali naquele momento para os apóstolos, para os pais da igreja, e assim a igreja no decorrer dos séculos vem seguindo esta tarefa de evangelização, anunciando as boas novas de Cristo e anunciando o evangelho. E eu comecei a pensar comigo, meus irmãos, por que esta comissão ela é grande? E eu pude entender, meus irmãos, que esta comissão é grande porque tem um grande comissionador. Ele tem um grande mandante, e este mandante é Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que este Jesus, ele é tão grande no mundo espiritual, que o versículo nos disse que é o próprio Jesus comentando: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. E eu procurando alguns versículos para comprovar esta verdade, e achei muitos, mas quero citar apenas dois, onde menciona que Jesus, que Deus, ele tem todo o poder. Esse que nos enviou, que nos comissionou, esse que nos escolheu, esse que nos separou, ele tem todo o poder. E a Bíblia nos diz que, na palavra de Deus vai nos dizer, 8:29 de Mateus, que um homem altamente endemoniado, possuído, ele chega diante de Jesus e ele se prostra, ele se rende aos pés do mestre, dizendo: Jesus, Filho de Deus, vieste me atormentar antes do tempo. Então eu entendo que este Jesus, ele tem todo o poder, e o poder dele está acima dos espíritos, o poder dele está acima dos demônios, o poder dele está acima da palavra de maldição, o poder dele está acima, meus irmãos, de uma oferenda maligna que fizeram contra a tua vida, e que pode ser, em nome de Jesus, poderoso, ser quebrada nesta noite. Quando nós olhamos para o livro de Judas, que possui apenas um capítulo, no verso 9, Judas vai dizer que quando Miguel contendia pelo corpo de Moisés com Satanás, ele não usou palavra de maldição, mas ele usou o nome do Senhor, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás.
Tamanho é o poder desse comissionador, desse enviador, desse que nos enviou. Então, nesta noite, se Ele te enviou, se Ele me enviou, não temas, porque Ele é poderoso para nos dar vitória. Espiritualmente, este comissionador, ele é poderoso nos céus, no mundo espiritual. E quando nós olhamos para a terra, nós vamos ver também, meus irmãos, que Jesus tem todo o poder sobre a natureza, sobre a fauna, sobre a flora também. Comecei a ler, separei muita coisa aqui, mas quero ser resumido em dizer que esse Jesus, Ele tem poder nos céus, mas também tem poder na terra. No livro de Josué, capítulo 10, no verso 13, a Bíblia vai dizer que o sol e a lua pararam diante desse Deus que é poderoso. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, 1 Reis 17:4, que esse Deus é tão poderoso, que Ele faz ali, meus irmãos, algo maravilhoso na vida de Elias. Ele usa corvos para sustentar Elias. Louvado seja Deus. Tamanho é o poder desse nosso Deus, que Ele mesmo disse: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Para nós compreender, meus irmãos, esse poder de Deus, quando eu olho no livro de Jonas ali, eu me admiro o poder desse Deus. Porque, meus irmãos, nós vamos ver tanta coisa acontecendo no livro de Jonas, e nós vamos ver a natureza se sujeitando ao poder desse Deus. No capítulo 1 e no versículo 15, os marinheiros entendem a voz de Deus e obedecem, se submetem ao poder desse Deus, atirando ali Jonas do mar, porque eles entendiam que somente pararia aquele vento forte quando fizessem isso, e eles obedecem a Deus. Quando nós olhamos no capítulo, o mesmo capítulo, no verso 15, nós vamos ver Deus acalmando o mar. Então nós vamos ver o vento, nós vamos ver Deus mandando no vento e o vento se acalmando. No versículo 17, meus irmãos, olha o poder desse nosso grande Deus. Ele manda um peixe ali socorrer a Jonas, e o peixe lhe obedece. Um peixe que até então é irracional, que ele não compreende. Mas veja o tamanho desse teu Jesus, veja o tamanho desse teu Deus, que tem todo o poder, não só no céu, mas também na terra. No livro de Jonas nós vemos, meus irmãos, que capítulo 2, no versículo 4, os homens de Nínive, eles ouvem a pregação de Jonas, e eles temem a Deus, e eles ali obedecem, se arrependendo dos seus pecados. No capítulo 2, no verso 6, o rei de Nínive se arrepende dos seus pecados ali, presta jejum e se veste de trapo e pede para todo o povo ali também entrar em jejum. No versículo 7 desse mesmo capítulo 2 de Jonas, nós vamos ver, irmãos, até os animais jejuando, obedecendo a voz de Deus. No capítulo 4 de Jonas e no versículo 6, nós vamos ver que Deus, por misericórdia de Jonas, levanta num dia de semente de aboboeira, nasce num dia e dá sombra para Jonas, e a aboboeira obedeceu a esse Deus que é todo poderoso. No mesmo dia, no capítulo 4, no versículo 7, Deus muda a situação e diz: verme, vai ali e come esta aboboeira, e o verme obedeceu, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A minha introdução, meus irmãos, para você saber quem é que te mandou é esta: Ele tem poder para fazer. Aleluia. E nós vamos ver no livro de Jonas que todos obedeceram, e menos Jonas. Jonas foi rebelde. Aleluia. E no livro de Marcos vai nos dizer a palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E nos últimos versículos vão dizer que o povo foi e pregou o evangelho, e no mundo da época foi evangelizado pelos discípulos, obedecendo esta grande comissão, este grande mandato de Jesus. Meus irmãos, então, num primeiro momento quero vos explicar que quem enviou é grande, quem enviou é fiel, quem enviou, meus irmãos, Ele garante a vitória, quem enviou, meus irmãos, tem todo o poder. Você pensa
que Deus não poderia Ele mesmo fazer a obra de salvação? Quando eu olho para a vida de Paulo, quem é que evangelizou Paulo? Ninguém. O próprio Jesus se apresentou para ele. Porém eu entendo que Deus conta comigo e conta com você na terra. Deus quer nos dar este privilégio de levar um evangelho santo. A pregação é um milagre de Deus, é uma palavra santa sendo pregada por um homem pecador, e Deus faz o milagre da conversão de um homem perdido, de um homem que não tinha mais valor para a sociedade, porque Ele nos enviou e tem poder no seu nome. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Num segundo momento, meus irmãos, então, primeiro, essa comissão é grande porque existe um grande mandatário, existe alguém que tem todo o poder. Num segundo momento, ela é ampla, meus irmãos, porque envolve toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Envolve desde o pequeno ao grande. Uma criança pode evangelizar, o idoso pode evangelizar. Eu fui evangelizado por uma idosa, a irmã Negrinha. Os irmãos mais antigos conhecem aqui a mãe da Neita. Quando eu era pequeno, ela me evangelizava, uma senhora já com muitos anos de idade, e ela colocou a semente dentro do meu coração. Então, o projeto da evangelização, a grande comissão de Cristo é grande porque envolve toda a igreja. Todo membro pode ser um ganhador de alma. Todo membro pode falar da alegria que tem da salvação. A alegria da salvação é tão grande que transborda no coração do homem. E quando a gente corre para um amigo dizer: encontrei algo que me trouxe paz, encontrei algo que me trouxe perdão, encontrei algo que me trouxe contentamento, e o nome desse algo é Jesus, nós podemos evangelizar. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história dos escolhidos por Jesus, os discípulos que posteriormente vão ser apóstolos, nós vamos ver, meus irmãos, que eles então ali são uma boa quantidade. Jesus começa a chamar então os 12, Jesus já envia 70, e Jesus depois ali em Atos 17, virou uma multidão tão grande que alguém vai dizer na cidade de Tessalônica: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vai crescendo o número dos missionários, dos evangelistas. Por quê? Porque quando nós olhamos, meus irmãos, para João capítulo 1 e o versículo 41, nós vamos ver, meus irmãos, André se encontrando com Jesus. André dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei a Jesus. E ele corre para seu irmão Simão dizendo: achamos o Messias, achamos o Cristo. É isso que nós nesse tempo precisamos fazer. Aleluia, é isso que nesse tempo nós precisamos fazer, meus irmãos. Para quem dentro da nossa família encontrei a solução para a minha vida, no nosso trabalho, falar para alguém: encontrei a solução da minha vida perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós corremos o texto e nós vemos João capítulo 1, 45, nós vamos ver também Felipe encontrando a Jesus. Jesus passando por ali diz: Felipe, vem e me segue. E Felipe diz assim: espera um pouquinho. E ele corre, aleluia, ele corre até Barnabé ali, nome de Natanael, e ele diz: olha, eu encontrei a Jesus, encontrei o Messias, é Jesus o Nazareno. Aleluia. Natanael desconfia ali, descrê, diz: mas pode vir alguma coisa de Nazaré? E ele diz: vem e vê. E quando este homem se encontra com Jesus, Jesus disse: eu te conheço. Aleluia, eu te vi debaixo da figueira. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, é preciso nesse tempo nós falar de Jesus. É preciso no nosso tempo. Nós estamos vivendo
um tempo, porque eu já vivi, não vou apontar para os irmãos, mas eu já vivi um tempo que eu parei de falar de salvação, que eu parei de falar da alegria que Deus colocou no meu coração, mas um dia Deus falou ao meu coração, aleluia, que precisava, que contava comigo, que eu era comissionado, que eu era designado, que eu estou junto aqui nesse versículo 28, nesse versículo 19 que diz, portanto, ide às nações. Sabe, meus irmãos, aqui está o nosso nome. Se Jesus colocasse o nome dos destinatários desta mensagem, o teu nome estaria aqui, o meu nome estaria aqui nesse texto, dizendo, Alex vai a todas as nações, Alex vai para o bêbado, Alex vai para todas as etnias, Alex vai para o viciado, vai para o rico, vai para o pobre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu sinto pelo Espírito Santo de Deus que nós vamos sair desse lugar nesta noite com o coração enfogueirado por almas. Eu sinto, meus irmãos, algo acontecendo. Nós vamos parar de ser egoísta, de guardar esse tesouro somente para nós, e nós vamos dar para alguém. Aleluia. Nesse período, meus irmãos, que eu comentei que eu não falava mais de Jesus, estava quieto, eu estava trabalhando no local, e chegou um funcionário novo, aleluia, e eu com comportamento normal, tranquilo, reto, não falei de Jesus para ele. Sendo 12:02 da tarde, os colegas foram embora, e ele começou a dizer, existe algo diferente em ti, e eu preciso falar para ti algo que eu não falo para ninguém. E aquele homem começou a abrir o seu coração, e ele disse, eu tenho uma guerra, eu tenho uma mágoa com Deus, e eu entendo que tu pode me ajudar. É interessante, meus irmãos, que eu não me pronunciei para ele como crente, mas ele entendeu. O próprio Espírito Santo disse na vida dele, pede socorro. E aquele homem que pouco me conhecia, novo na empresa, ele faz musculação assim, que nem tem um rapaz que faz musculação, ele é fortão, e aquele homem começou a desabar em choro na minha frente, porque quando o Espírito Santo fala, não existe coração duro. Quando o Espírito Santo fala, não existe quem resista à presença de Deus. E aquele homem me revelou segredos da sua vida que ele nunca contou para ninguém. E nós oramos por ele. E Deus fez uma obra ali naquele lugar. E até hoje ele não ainda se converteu. Mas trabalhou pouco tempo conosco. Mas toda vez que ele fala comigo, ele faz menção da obra que Deus fez no seu coração. Por isso, meus irmãos, vamos falar de Jesus, aleluia, porque Deus quer isso. Todos que vieram a Jesus, eles corriam para levar Jesus para alguém. A mulher samaritana é evangelizada, e ela corre e fala para toda Samaria, eu encontrei alguém, aleluia, eu encontrei o Messias. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a Bíblia, nós vamos ver que todos que encontraram a Jesus, eles não seguravam a alegria somente para si, mas eles, meus irmãos, eles transportavam essa alegria. Agora, esses dias, não faz uma semana, eu recebi uma ligação daquele messenger do Facebook, e ali dizia de um parente familiar meu que está em outra cidade, dizendo, Alex, o que é a verdade? Onde está a verdade que liberta? E aquela alma sedenta, meus irmãos, aquela alma ali, meus irmãos, com uma tribulação tão grande. Eu já estava no escuro ali, lendo as últimas mensagens, pronto para dormir, e a pessoa diz, tu tem um minutinho para mim? E eu vi, meus irmãos, que era o momento, e fizemos uma ligação mais de 1 hora. E ali, meus irmãos, eu senti o Espírito Santo fazendo uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta obra envolve toda a igreja, envolve você. Glória a Deus, vai chegar gente no teu trabalho querendo falar algo para ti. E você não fuja, você dê ouvidos e fala de Jesus.
Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estávamos, meus irmãos, toda vez que nós trabalhamos em congregação, o ponto central do nosso trabalho, oração, consagração. As vertentes desse trabalho, evangelismo na rua, visitas aos afastados, aos perdidos. Glória a Deus, eventos com objetivo claro de salvar almas. E daí eu fiquei pensando que Deus me deu algumas estratégias ali. O ponto de atração era uma visita, porque nós temos que ir para a pessoa vir. Uma visita ou um evento, um ponto de atração. Quando a pessoa chega perto de nós, outro acolhimento, nós receber a pessoa, dar a ela o que ela não tem lá no mundo. Qual é o pensamento que muitas vezes alguém vê em outras igrejas, não aqui, mas pensando, não volto mais aqui, não volto mais nessa igreja. Mas qual é o pensamento verdadeiro? Que a pessoa tem que chegar e ir embora para casa, ela tem que sair aqui dizendo assim: eu achei um lugar de acolhimento, eu achei um lugar de atenção. E num terceiro momento, meus irmãos, é o apacentamento. Aonde está na Bíblia isso daí, meus irmãos? Acolher, ou melhor, a Bíblia nos diz assim: um planta, outro rega. E o plantar, meus irmãos, é acolher. E depois, meus irmãos, regar é apacentar. Então, quando alguém chega aqui dentro da nossa igreja, nós temos que receber ele com muito carinho, com muito amor. Se os lugares estão cheios, que eu seja o primeiro a dar lugar para o visitante. Que eu seja o primeiro a dar o meu lugar para alguém que chega. Aleluia. Tem um irmão, agora esses dias eu ouvi ele voltar para a comunhão. Vou preservar o nome dele. Eu fui porteiro 5 anos da Assembleia de Deus, de 2001 a 2006. E ele chegava ali, meus irmãos, ele se calibrava aqui do lado nessa tenda e chegava aqui bêbado, dormia quase todo culto, e nós atendia ele, colocava ele lá e dava atenção para ele. E não é que o homem se converteu, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, porque existiu acolhimento, existiu atenção, existiu apacentamento, porque Deus quer isso de nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, é para todos nós, é a grande comissão, é para todos nós. Todos nós temos que entender como é que nós devemos salvar a alma. O obreiro que vai pregar, ele tem que saber, tem que entender, ele tem que estar na visão de crescimento de alma, para ele entender quando é culto de uma palavra evangelística, ou quando é culto de deixar de falar algo que não é momento de falar. Aleluia, todos precisam, a recepção precisa, a igreja precisa, nós precisamos, todos nós precisamos ter uma visão de crescimento e entender que nós somos comissionados por Cristo. Esta é uma grande comissão, meus irmãos. Então, primeiro, porque o comissionador ele é grande e poderoso. Segundo, porque envolve toda a igreja. O neto desta irmã que me evangelizava, que é o Eliezer, o meu amigo, filho da Neita, também me evangelizava. Vamos no culto dali da Vila Júlia. Nunca fui, mas ele nunca deixou de me convidar no sábado. Aleluia, criança evangelizando, criança convidando, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então é grande porque conta com toda a igreja. É presbítero, diácono, pastor, é tudo, é porteiro, é irmã do ciclo de oração, é toda a igreja, por isso é grande. Terceiro ponto, envolve todas as nações, todas as terras, todas as criaturas. Glória a Deus. No livro de Atos 1:8 diz: sereis testemunha, Jerusalém, Uruguaiana, Samaria, o estado, Judéia, ali o país, quem sabe, confins da terra, as nações afora. E alguém me pergunta: irmão, por que fazem missão lá? Por que tiram esse investimento e põem lá? E aqui, Uruguaiana, tem gente que precisa ali. Sabe o que Deus me disse? Que a obra tem que ser simultânea. Ela tem que estar sendo feita tanto em
Jerusalém, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Nós não podemos esperar ganhar a Uruguaiana para depois evangelizar a Argentina. Nós não podemos esperar ganhar a Argentina para depois fazer a obra em Mali. É tanto em quanto em, é simultâneo. Enquanto nós trabalhamos em Uruguaiana, tem missionário na Argentina, tem missionário no Uruguai, tem missionário na África, porque é tanto quanto, é ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E outra coisa, lá na Argentina tem pouco obreiro. A Argentina falhou na obra de evangelização. A Argentina falhou na grande comissão que Jesus deu para eles. E aqui em Uruguaiana tem eu para ir nos valados, tem você para ir nos valados, temos obreiros para ir nos valados, temos obreiros para ir nas praças, temos obreiro para ir nos becos, aleluia, temos obreiro para ir no centro da cidade. Lá o missionário se vira, e aqui estamos nós. E nós não podemos negligenciar. Vamos trazer um missionário para fazer missão em Uruguaiana. É uma ofensa para mim como servo de Deus. Aqui sou eu que tenho que fazer. Aqui é a igreja que tem que fazer. Aleluia. Esta obra, ela é grande. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ela não pode parar. E nós estamos aqui para fazer. 1 Timóteo 2, 4 e 5 diz: porque Deus quer que todo homem seja salvo. Todos os homens sejam salvos. Aquele que a gente julga que não merece salvação, tem que ser salvo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Creio que está na hora aqui de nós encerrar. Glória a Jesus. Mas quando a gente vai começando a ler a Bíblia e anotar, Deus vai falando. Tem tempo? Glória a Deus, maravilha. Meus irmãos, o grande comissionador. 2, louvado seja Deus, a comissão é grande porque envolve toda a igreja. 3, porque ela é grande, meus irmãos. Quantas igrejas tem em Uruguaiana e ainda tem tanta gente que não aceitou a Jesus ainda? A obra é muito grande, a obra ela é extensa, a obra é linda, a obra é magnífica. O mundo está perdido, mas Jesus conta com nós. Ponto 4, meus irmãos, dentro desta comissão, Deus nos deu ferramentas. Esse Deus não vai jogar meio sem treinamento, não vai nos colocar num canteiro de obra sem ferramenta, mas Deus é um Deus que nos dá ferramentas. E uma dessas ferramentas é evangelização e o discipulado. Evangelização e discipulado. A evangelização vai lá fora e traz para dentro da igreja. E o discipulado vai ensinar. Outra vez, quando nós trabalhávamos com o discipulado, uma congregação não tinha alunos. E nós reunimos lá e eu perguntei para os irmãos, já sabendo a resposta: por que não tem alunos na aula de discipulado? Vocês são 2 professores, por quê? Não sei, irmão. Eu digo, está faltando a evangelização. Porque, meus irmãos, é um conjunto. Então, um planta e o outro rega. E o evangelismo, ele é a plantação. E o discipulado, ele vai regando, vai ensinando. E o que é discipulado, meus irmãos? Discipulado não é uma inovação. Não é um termo de agora. Às vezes, quando nós trabalhávamos, nós ouvíamos muito alguém dizer, coisa nova vindo aí. Não é. Porque toda vez que a gente fala em discípulo, quem é que lembra? A gente lembra de Jesus. Então, discipulado, meus irmãos, é fazer discípulos. Fazer discípulos, o que é, meus irmãos? Imprimir o caráter de Jesus no novo convertido. Imprimir o caráter de Jesus no novo convertido. Discipular é cuidar. Antigamente, meus irmãos, nós fazíamos isso com mais naturalidade. Antigamente, está aqui o irmão Vladimir Oliveira, nós ia lá na casa do irmão, nós ouvia ele nos discipulava, nós olhava a fita dos Gideões, ele nos ensinava. Existia tempo, mas hoje é uma correria tão grande, que às vezes a gente não tem tempo para as almas. Mas é preciso, meus irmãos, nós não esquecer de discipular, de ensinar,
de dar uma palavra ao novo convertido, de estar junto. Discipular, meus irmãos, então é ensinar, é cuidar. E eu acho que é Billy Graham que disse que o discipulado é muito difícil. Por isso que hoje em dia as pessoas não querem fazer, por causa que é difícil. A salvação é de graça, disse Billy Graham, mas o discipulado custa tudo que a gente tem. Quando nós olhamos ali para aquela parábola do bom samaritano, aquilo ali é um exemplo de discipulado. Ali aquele homem, o samaritano que está passando por ali, ele vai investir naquele discipulado. E o discipulado, ele é investimento, é investir nas almas, é investir no novo convertido. Não está no meu esboço aqui, mas olha o que ele fez. Ele investiu o seu tempo. Possivelmente ele ia a Jericó, homem de negócio, comprar e vender, mas ele parou o seu tempo para acudir aquele que está meio morto. Quem é que está meio morto? O mundo. As pessoas não sabem, não estão lá nem estão cá hoje em dia. Estão acreditando em tudo, acredito em lemão, acredito, meus irmãos, em coisas aí de fora que eu não vou citar, mas acredito, a mente está muito leviana, acreditam em tudo, eles estão meio mortos. Aquele homem investiu primeiro o seu tempo, parou tudo para cuidar de uma alma. Nós precisamos aprender com o samaritano, cuidar de alguém, parar um pouco, aleluia, e cuidar de alguém. Ele investiu o que, meus irmãos? Investiu ali o seu vinho, ele esterilizou a ferida ali. Nós temos que ter ali a cura para a ferida daquele que está caído. Ele colocou ali o azeite para vedar a ferida, para não infeccionar novamente. Nós temos que ter azeite. Ele investiu o seu pertence, ele investiu a sua cavalgadura. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente não quer dar uma carona, às vezes a gente não quer trazer alguém no culto. E o novo convertido, meus irmãos, quando nós estudávamos muito sobre o tema, ele é um bebê, ele precisa de cuidados como um bebê espiritual. Ele precisa ser conduzido, ele precisa ser alimentado, ele não pode ficar sozinho, porque imagina um bebê aqui sozinho nessas escadas aí, e assim é um novo convertido. O inimigo não soltou ele totalmente, o inimigo está com ele agarrado ainda, e o Espírito Santo lutando, e Deus dizendo, ajuda ele. E se a gente falhar, olha o que Deus falou comigo naquela parte assim, ó, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Se não está havendo crescimento, o que está acontecendo? Será que é Deus que não está dando crescimento? Não, nós estamos errando. Nós não estamos ou plantando ou regando. O erro está na primeira ou na segunda etapa, porque a terceira etapa é a etapa que Deus faz, e Deus não erra. Então, meus irmãos, nós entendemos que, aleluia, que, meus irmãos, nós temos que cuidar do novo convertido, investir um tempo na vida dele. O bom samaritano ali investiu a sua cavalgadura, hoje em dia o nosso carro. Ontem, meus irmãos, eu não queria ir ali numa vigília, mas o meu cunhado ali que não é crente, o meu outro cunhado que não é crente, eles estavam sedentos por ir naquele lugar. Aleluia. E eu disse, eu vou fazer um investimento neles. Eu vou fazer um investimento neles. E ali eles foram, ali um deles chorou na presença de Deus, meus irmãos, porque nós temos que investir nas vidas. E o samaritano disse, olha, cuida dele, hospedeiro, e quando eu voltar, fica com essas 2 dinheiros aí, e quando eu voltar eu vou pagar tudo. Aleluia, nós temos que investir nas almas. E isso também, meus irmãos, é uma palavra para nós. Não te preocupa em investir o teu carro na obra de Deus, Deus vai te pagar tudo. Não te preocupa em investir a tua família, a tua casa, o teu tempo. Não te preocupa naquilo que você investe na presença de Deus. Ele não fica devendo nada para ninguém, aleluia. Glória a Deus. Então Deus nos dá a ferramenta. Discipulado é a palavra atual. Evangelismo não é uma inovação, porque nós vamos ver, Moisés tinha um discípulo, Josué. Nós vemos Elias ter um discípulo, Eliseu. Nós vamos ver Paulo ter um discípulo, Timóteo. Então não é invenção moderna, está intrínseco na Bíblia. É altamente bíblico essa estratégia, esse método de crescimento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, quinto,
nós temos mais ferramenta, a palavra de Deus. Nós temos a palavra, essa palavra ela transforma. A palavra genuína, ela gera salvação e gera crescimento. Quando, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é pregada com intenção, no crescimento, na salvação. Eu já fui fazer visitas e eu saí frustrado. E eu comecei a orar a Deus, eu pensava, Deus, ali na Nova Esperança, nós visitamos, de cada 3 casas, nós visitamos 2. Nós visitamos ali muitas casas, e no início ninguém vinha, e eu comecei a pensar, o que está errado no discurso da minha visita? E o Espírito Santo me falou assim, porque tu quer trazer para a igreja, tu não está preocupado com a alma, com a vida. E Deus começou a me dar uma palavra direcionada para aquelas almas. Glória a Deus. E quando eu entendi a palavra que Deus, a palavra tem que ser uma palavra de salvação. A palavra tem que ser uma palavra, aleluia, que mude a vida da pessoa. E quando eu entendi isso, começaram a vir as pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos que entender a palavra, meus irmãos, a palavra que a pessoa precisa ouvir. Então, queridos irmãos, nós temos esta ferramenta, a palavra de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, alguém na Bíblia usar esta ferramenta chamada palavra, no discipulado, o próprio Jesus, quando estava no caminho de Emaús, ele ressuscitou, ali os discípulos estão voltando frustrados para a sua terra, e ele se aproxima aí e começa a dialogar, e começa a conversar, e eles dão entrada para ele e dizem, olha, nós pensamos que fosse o Jesus, o Nazareno, o profeta poderoso em palavra, que fosse livrar a Israel, mas a nossa esperança está perdida. E Jesus ouvindo ele, mas agora Jesus começa a entrar na Escritura, ele entra com o quê? Com a palavra, aleluia. E chega um momento que aqueles discípulos se olham, e Jesus não está mais, mas eles dizem, olha, não ardia o teu coração enquanto ele falava, não ardia o teu coração enquanto ele manuseava a palavra, louvado seja Deus. Então a palavra genuína que gera crescimento, ela arde o coração do pecador. E Jesus era perito, aleluia, em manusear a palavra, porque ele era a própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver também, meus irmãos, esta ferramenta chamada palavra de Deus, sendo usada por, ali no livro de Atos capítulo 8, versículo 32, Felipe está no centro, se eu não me engano, em Jerusalém, e Deus diz para ele, vai para o deserto de Gaza. Ele tira ele da multidão e vai para o deserto, e ele vê ali uma carruagem de um etíope, e ali aquele homem está lendo o profeta Isaías, e Felipe, evangelizador, entendeu que o projeto de Jesus, ele entendeu que ele tinha que ir, que ele tinha que evangelizar, que ele tinha que ganhar alma. No capítulo 6 de Atos, ele é diácono, mas agora no capítulo 8, automaticamente ele já é um evangelista. E ele diz, entende tu o que lês? E o homem diz, como posso entender se não há quem me explique? E ele entra com o quê? Com a palavra. Ele entra com a palavra, meus irmãos, através do profeta Isaías, e ele vai explicando e explica a Jesus para aquele homem. Nós temos que aprender, meus irmãos, com a Bíblia, estratégias de evangelismo. Jesus é o principal. Ele chega na mulher samaritana falando no assunto que interessava a mulher samaritana, que era água, mas de repente ele se revela dentro daquela história e ele muda todo o contexto ali e ele se apresenta como água da vida. Aqui Felipe entra no assunto que o etíope quer ouvir, e ele não debate com o etíope, ele explica, e aquele homem é batizado, vai para a sua terra, e quem sabe se torna um missionário naquele lugar. É a palavra de Deus sendo manuseada no processo de discipulado. Nós temos ferramenta, meu irmão, aleluia. Quando nós ligamos o rádio, alguém hoje em dia nem pede mais louvor, diz assim, me dá uma palavra. As pessoas precisam de uma palavra.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A última ferramenta que eu marquei aqui é o Espírito Santo de Deus. Para esta grande comissão, Ele nos dá a ferramenta, evangelismo discipulado, Ele nos dá a palavra e Ele nos deu o Espírito Santo. E Jesus disse assim: olha, não faço nada, não arrede o pé, até vocês serem revestidos de poder. Aleluia. E eles oraram 10 dias, pensei que fosse uma eternidade, mas foi 10 dias que eles oraram no cenáculo. De 500 foi saindo 1, 2, e ficaram quase 120. E eles foram revestidos de poder ali, eles foram cheios de poder ali. Glória a Deus. E eles começaram a pregar a palavra de Deus com intrepidez pelo Espírito Santo. Determinado ponto ali no capítulo 16 de Atos, não vou lembrar o nome das cidades, mas Paulo diz: eu vou pregar a palavra lá, e o Espírito Santo diz: não, tu vai ir para cá. Aleluia. E deu um sonho para ele à noite, de um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É o gemido das almas aí fora. Aleluia. Dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. As almas estão gemendo. Glória a Deus, aleluia. Outro dia, meus irmãos, nós estávamos numa congregação, e na esquina da congregação, 2 bêbados, na esquina da minha casa, tinha 2 bêbados brigando, um batendo a cabeça no chão do outro. Pum, 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 pum. E ali, meus irmãos, eu deixei passar aquela situação e me aproxeguei num deles. Glória a Jesus. E realizamos ali na congregação discipulado. E Jesus salvou aquele homem, porque as almas estão gemendo aí fora. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E agora, quem sabe o que é a nossa Macedônia? É o nosso conformismo, será? Agora eu já estou salvo, já estou limpo. A minha Macedônia é essa, agora eu estou aqui. Mas Deus está promovendo esse tempo, esses cultos, para nós atentar para quem está sofrendo, para nós atentar para o outro. Glória a Deus. Termos empatia pelo sofrimento do outro, do mundo que está perdido sem Deus, de mal a pior. Pessoas que receberam uma espécie de maldição hereditária. Nós conversávamos no meu trabalho, ali o pessoal às vezes faz uma resenha bacana ali, começamos a falar das coisas de Deus, e o que nós vemos, meus irmãos, de pessoas que foram traumatizadas pelos pais e não conseguiram, meus irmãos, se libertar dos pais e transmitem para os filhos. E isso é um ponto, existe muito, 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 e nós temos que atentar para as almas, para as vidas. Me veio ao coração, para finalizar as minhas palavras, Neemias, que estava num lugar de honra, sentado como primeiro-ministro do rei, ali acomodado, mas chega Anani e ele pergunta: como é que estão nossos irmãos lá em Jerusalém, daqueles que ficaram? E Anani responde para eles: estão numa profunda miséria. E quem são nossos irmãos? São os uruguaianenses perdidos. Uruguaiana está numa profunda miséria. Nós tivemos tanto embate agora nesse Fronteira para Cristo. E eu fui num local lá e tinha 3 pessoas defendendo ali a sua sexualidade. E ali foi terrível o embate que nós tivemos. E a cidade de Uruguaiana está perdida. A cidade de Uruguaiana está em miséria. E a gente muitas vezes não vê, porque a nossa ótica é espiritual. Ela está somente da gente querer vir para o culto, para receber a nossa bênção, para voltar para a nossa casa abençoado. E as pessoas morrendo sem salvação. O mundo perdido. Aleluia. Eu dou graças a Deus porque você é salvo, porque Deus te alcançou, porque Deus te perdoou. Aleluia. Mas nós temos que perguntar: como é que estão os nossos irmãos que ficaram lá no cativeiro? E alguém vai nos dizer: está na miséria, tem casamento destruído,
tem jovem marginalizado nas drogas, aleluia, tem família quebrada, o mundo está de mal a pior, e nós, meus irmãos, temos esta palavra para levar para o povo, e nós precisamos fazer isso enquanto é tempo, porque nós estamos dentro desta grande comissão, aleluia, Jesus conta conosco. E outro dia eu estava ouvindo Luiz Hernandes Lopes, e ele estava falando uma história ali, e dizia assim, que alguém perguntou para Deus, e se a igreja falhar nessa grande comissão? O que vai acontecer? Qual é o plano B? Isso é uma parábola, e Deus dizia, eu não tenho plano B, eu conto com a igreja. Deus não tem plano B para salvar o mundo, Ele conta com você, Ele conta comigo nesse tempo. Quero deixar essas palavras para a igreja, que Deus nos abençoe. Aprendi com o pastor Agemiro, quanto mais profunda a mensagem vai no pregador, vai na igreja, e também a responsabilidade de pregar não é só para ir, eu preguei para mim nesta noite, glória a Deus, e pedimos a Deus, que Deus nos levante nesse tempo, glória a Deus, que o nosso discurso muito bonito, se qualquer obreiro aqui vem aqui e dá aula de evangelismo, mas o que os discípulos fizeram? Marcos 16, Jesus disse, ide por todo mundo e anunciai o evangelho, e diz a Bíblia assim, ó, e eles foram. Então o nosso discurso tem que estar alinhado com a nossa ação, nós temos que falar e fazer. Atos 1, e o versículo 1 ali diz assim, eu estou escrevendo ao Teófilo o primeiro tratado, daquilo que Jesus não só ensinou, mas fez. Jesus não só falava, Ele fazia. Glória a Deus, que nós possamos fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e mudar esta cidade, que é conhecida como o terceiro melhor carnaval do Brasil. E o pastor Leandro, numa audiência pública lá, cheio da graça de Deus, ele disse, um dia essa cidade vai ser conhecida, aleluia, não como o terceiro carnaval, mas vai ser conhecida pela igreja e pelo nome de Jesus, aleluia. Deus abençoe, meus irmãos.